Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero lhe agradecer pela aquisição dessa videoaula, que serve na realidade de instrumento para prefaciar o e-book sobre alinhadores que você também adquiriu. Olha, a ideia é escrever um livro sobre alinhadores estéticos e mais direcionado aos clínicos gerais, também aos colegas ortodontistas que estão iniciando nessa modalidade de tratamento. Aconteceu quando as empresas que realizam todo o fluxo de trabalho digital para alinhadores, aquelas que a gente chama de empresas full service, passaram a desenvolver uma determinada categoria, ou melhor, um pacote de alinhadores que seria voltado para casos de baixa complexidade. É lógico que as empresas perceberam um mercado muito fértil, representado pelos, vamos dizer, não especialistas em ortodontia, e tinham nos seus consultórios muitos questionamentos por parte dos pacientes acerca dos alinhadores. A realidade, pessoal, é que, e a gente vai deixar isso bem claro na aula, é que os alinhadores acabaram se tornando objeto de desejo dos pacientes que querem modificar o posicionamento dos dentes. O aparelho é estético, confortável, é eficiente, e, enfim, ele acaba atendendo uma série de quesitos que remetem o paciente a querer tratar. Via de regra, essas empresas limitam o tratamento, esses tratamentos, aqueles casos mais simples, com movimentos mais previsíveis e com número restrito de alinhadores. Agora, olha, com os meus mais de 32 anos voltados para a ortodontia e mais de 20 lecionando, eu percebi que, mesmo com todos esses recursos tecnológicos de inteligência artificial, planejamento virtual, tratar com alinhadores ia muito além do que aquele treinamento oferecido pelas empresas, né? Então, como ortodontista, isso me preocupou muito. E a intenção principalmente para você, colega, que está iniciando, né, dentro dessa seara dos alinhadores, que você entenda que, na realidade, você poder trabalhar com eles com responsabilidade, segurança e harmonia vão depender, na realidade, de um único fator, o fator conhecimento. E é aqui que reside o nosso objetivo, né? Torná-lo capacitado a tratar e, principalmente, a reconhecer os limites. Então, eu espero que essa videoaula e esse e-book que você acaba de adquirir lhe ajude a trilhar esse caminho de uma maneira prazerosa e que você possa desfrutar desse universo dos alinhadores estéticos, ok? Então, vamos à aula, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, essa videoaula, ela prefacia muito do que vai ser abordado e o que vocês vão estar lendo no e-book. Espero que vocês aproveitem bastante. Vamos lá. Bom, falar um pouquinho aqui de mim, para as pessoas que não me conhecem, eu sou ortodontista desde sempre. Eu faço a minha rotina, ela é praticamente que 100% clínica, logicamente que eu me divido em lecionar, já leciono há mais de 20 anos, mas construí toda a minha história fazendo clínica em ortodontia, né? São 32 anos dedicados à ortodontia e, assim, uma jornada bastante prazerosa para mim. Eu recentemente fui convidado pelo conselho, pela Soul Smile, para fazer parte do conselho técnico e o conselho técnico consultivo deles, e é uma experiência bastante gratificante para mim também. Tem aqui esse QR Code que vocês têm todos os meus contatos, site, Instagram, e-mail, WhatsApp, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Bom, Osasco foi a cidade onde eu acabei montando, junto com o meu sócio Gil Barizon, em 1996, uma clínica modular, voltada 100% para ortodontia. Só para vocês terem mais ou menos ideia, na época, esses eram os carros, esse era o aparelho celular que se utilizava na época, mas uma clínica bem bacana, de 8 equipos, onde a gente tinha na parte superior uma recepção envidraçada, que os pacientes podiam observar, né, os tratamentos, porque ortodontia tem a vantagem da gente não trabalhar com manobras cruentas, então
principalmente os pais, eles gostavam muito de ver o tratamento dos filhos, era um tratamento muito transparente aí para eles, um conceito bem bacana, né? Na verdade, a gente tinha aqui seis equipamentos, sete equipamentos que eram destinados a controle e montagem de aparelhos fixos, né? E tinha um equipamento que era numa sala exclusiva de diagnóstico, onde o paciente externava os anseios dele, os desejos em relação à estética e tudo mais. Aqui o pessoal da minha equipe, eu apenas 30 anos mais novo, mas eu com a minha equipe de auxiliar, basicamente eu corria pelos boxes, executava toda a parte de raciocínio dos casos, junto com a doutora Isabela, tinha também o doutor Vanderlei, a doutora Rita, que me ajudavam bastante, e as técnicas, as THDs, que me auxiliavam em todas as manobras reversíveis. Dessa forma, eu fazia um atendimento bastante dinâmico. A gente chegou a atender até 70, 75 pacientes por dia. No final, do tratamento, a gente tirava uma foto com o paciente, a gente entregava uma caneca que tinha todas aquelas coisas duras que eles não podiam comer durante o tratamento. Então tinha aquelas balas puxa-puxa, assim, eles curtiam muito. Isso era para tirar uma onda mesmo, tirava uma foto e mandava para eles, numa época em que a gente não tinha essas remessas tão imediatas, né, de fotografia. A gente tirava foto, revelava, deixava no painel, depois entregava para eles. Hoje a minha rotina mudou, aquela modalidade ela durou mais ou menos 22 anos, mas a gente percebeu que os pacientes queriam fazer todos os tratamentos na clínica e a gente era voltado só para ortodontia. Então a gente entrou também com a parte de clínica geral. Então hoje eu trabalho em um ambiente de três equipamentos, onde a gente faz todos os tratamentos. A gente tem a ortodontia são todos os dias, mas os doutores que nos ajudam lá em clínica geral, cirurgia, parte reabilitadora, pério, eles vão nos dias que a gente elege, né, dentro da nossa rotina para fazer o tratamento atendendo aquelas demandas. Aqui fica um convite para vocês. Eu também sou sócio proprietário do IOA de São Paulo. A nossa escola, que fica aí na Vila Olímpia, é muito bacana. Eu convido vocês, eu dou curso lá também, eu convido vocês a conhecer a escola. Ela ficou muito legal, a gente construiu essa estrutura em plena pandemia, não foi uma jornada muito fácil, ninguém esperava, né, esse episódio na humanidade, mas foi bastante interessante ter conseguido construir, graças a Deus, ela vai indo muito bem. Tá? Bom, eu esse normalmente é um slide que se coloca no final, mas eu costumo colocar ele no começo. Por quê? Porque sinceramente, o meu agradecimento a você, colega, que está dedicando esse tempo a estar aqui me ouvindo. O nosso tempo, a gente pode dizer que é o que a gente tem de mais precioso. E eu vou me esforçar muito para que isso seja bastante proveitoso para você. A gente está sempre falando dessa videoaula e do e-book que realmente vai, você, a partir daquela leitura, eu acho que vai contribuir muito para a sua rotina clínica. Bom, durante essa breve apresentação aqui que eu estou fazendo para vocês, a gente vai mostrar alguns avatares. Esse aqui diria respeito ao ortodontista. Quando aparecer essa imagem, a gente está falando mais voltado ao clínico geral. E aqui, quando eu quiser expor alguma coisa, na verdade, eu tinha feito esse avatar aqui, assim, na verdade, me representando, é uma imagem que a gente tem na net, mas a minha mulher achou que o meu cabelo estava muito escuro, que ele é muito branco já, então a gente deu uma customizada, agora ficou tudo certo. Então, a partir daí, essa vai ser a imagem, quando eu quiser mostrar alguma coisa, ela aparece também no e-book, quando a gente tiver algum QR Code, que tem algum vídeo, alguma coisa que vocês vão estar encontrando lá. Bom, grande desafio nos dias de hoje
com todas as tentações, é mantê-los, né, desperto e principalmente evitar que vocês se distraiam com o celular. Vamos tentar deixar o celular para fotografar aquelas coisas que vocês querem, né? Deixar que vocês não querem esquecer e, logicamente, vocês têm esse vídeo gravado, mas, sobretudo, quando estiverem assistindo a uma apresentação, que usem mais a câmera para isso e não tanto para as redes sociais, esquecer um pouquinho dela. Aproveite também para colher, para anotar as dúvidas que vocês têm, porque a gente acaba se esquecendo e eu estou à disposição também para expor. Quando vocês precisarem, podem me mandar mensagem e eu responderei com o maior prazer. Muito bem, conversar, né, sobre uma plateia, com uma plateia que você desconhece. Todas as vezes que a gente faz um curso ou uma live, alguma coisa que seja online, você não sabe exatamente qual é o público que está te assistindo. A gente tem desde as pessoas que sabem já bastante daquilo que eu estou falando, e para elas aqui eu me reporto dizendo que eu espero realmente que o que eu tenho para passar para vocês, a gente consiga contribuir e que você agregue conhecimento. Pode ser que a gente tenha assim dentro dessa amostra, né, que é muito heterogênea, pessoas que estão iniciando nessa seara dos alinhadores. Eu realmente espero passar o conhecimento para vocês e que você possa chegar, né, aos degraus assim mais elevados. Pessoal que tem um nível intermediário, vocês consigam chegar a um nível mais alto e que também isso seja muito proveitoso. Então, né, a minha expectativa é que a gente consiga abranger a todas as categorias, né, de conhecimento, que isso seja bastante proveitoso. Bom, eu vou convidar vocês aqui a assistir essa breve passagem aqui de slides, como se a gente tivesse num cinema aí, que depois vocês me ajudassem a classificar o que vocês vão estar assistindo, se ele se enquadraria dentro de um suspense, de uma aventura, de uma comédia, drama. Então vamos lá. Vamos abrir aqui as cortinas e vamos entender um pouquinho a realidade da nossa odontologia. O Brasil é o país com mais dentistas no mundo. E nesse filme, a gente tem aqui um dentista para cada quase 600 habitantes, né? Então, a gente tem um número de escolas muito grande, um número de formatos muito grande. Hoje a gente tem 565 cursos de odontologia cadastrados. Então, nesse breve filme, eu queria que vocês me ajudassem a dizer, você enquadraria esse filme para o dentista, sob a ótica do dentista, em qual categoria? Então, eu acho que, se tiver uma comédia, ela seria uma tragicomédia. Na verdade, eu acho que é um drama que a odontologia tem e como a gente tem que se esforçar, né, para sobreviver dentro da nossa profissão, para ser o mais versátil, o mais preparado possível para poder enfrentar esses caminhos, né, tão concorridos e tortuosos que a gente tem na nossa profissão. E antes mesmo da gente iniciar, eu gostaria que vocês se vissem dentro de uma peça teatral e me respondessem se vocês, dentro de uma peça teatral, vocês gostariam de ser o protagonista ou o coadjuvante dessa peça. Então, dentro desses super-heróis, qual deles você gostaria de ser? Eu acho que, logicamente, a maioria de vocês, né, vão dizer que vocês gostariam de ser o protagonista. Mas o que faz você, colega, ser diferente para ser o protagonista? Na realidade, se a gente for formular essa pergunta de uma outra maneira, a gente iria perguntar o que você faz para ser diferente. A frase mudou aqui. Eu acho que o fato de você estar aqui, sentado, né, na frente do seu computador ou do seu smartphone, assistindo isso, tendo adquirido um material para se preparar, isso já faz você diferente. Ou seja, você estando aqui, você já está fazendo a diferença, isso vocês podem ter certeza. A ideia de estar aqui, logicamente, veio da sua iniciativa em
angariar conhecimento. Então, a gente se esforça justamente para isso. O que a gente quer é chegar nesse sorriso. A gente investe em curso, em materiais, a gente se prepara justamente para chegar nesse sorriso, para ter essa satisfação. Claro que todos nós precisamos de dinheiro, né? O dinheiro, ele é importante. Nós vamos falar um pouquinho dele mais para frente, tá? A gente vai perceber que o dinheiro, ele vai ser sempre a consequência de um excelente trabalho, tá? Então, no afã de angariar conhecimento, eu queria, assim, algo mais, oferecer alguma coisa a mais para vocês. Mais do que conhecimento, eu gostaria que essa apresentação, ela lhe despertasse para algumas descobertas, tá? Descoberta de que você pode fazer mais pelo seu consultório, que você pode fazer mais pelo seu negócio, afinal de contas, o seu consultório é o seu negócio, mas principalmente pelos nossos pacientes. E de que forma a gente conseguiria fazer esse algo mais? Olha, a gente está vivendo um momento de uma velocidade de conhecimento muito grande. Então, o avanço tecnológico hoje nos fez diversificar as nossas ações, e é graças ao avanço tecnológico que hoje um ortodontista está aqui se reportando, tanto para os colegas ortodontistas, mas também para os colegas clínicos gerais, mostrando alternativas que antes não existiam, né? Por quê? Porque o conhecimento da humanidade, só para vocês terem assim, uma informação a respeito disso, esse aqui é o Richard Buckminster, é um cientista norte-americano que ele já dizia que até 1980 o conhecimento da humanidade ele dobrava a cada 4 anos. Na verdade, ele estudou a progressão do conhecimento da humanidade desde o primeiro ano depois de Cristo. Mas fazendo as conclusões mais contemporâneas aí, a gente sabe que a partir de 1980 esse conhecimento passou a dobrar a cada ano, a cada 12 meses. Para vocês terem ideia, pessoal, existem áreas da tecnologia hoje, é tanta gente estudando ao mesmo tempo, tem áreas da tecnologia que o conhecimento dobra a cada 12 horas. É uma coisa absurda, assim, fora da nossa capacidade até de abstração. Mas aqui, fazendo uma analogia para vocês, eu queria mostrar aqui por que tem essa foto do celular e do fotógrafo. Hoje, a gente consegue tirar no nosso celular fotografias que antigamente a gente só conseguia a partir de um fotógrafo profissional. E por quê? Porque hoje o seu celular ele consegue corrigir a luminosidade, ele dá o zoom, ele corrige aquela imagem de tal sorte que ela fica tão boa quanto você, se você fosse, como há anos atrás, um profissional de fotografia, ele iria tirar. Logicamente que aqui eu também volto a fazer uma analogia, você não vai conseguir concorrer num concurso de fotografia com as fotos do seu celular. Aí a pegada já é diferente. Aí os recursos já são diferentes. A proposta já é outra. Ou seja, fazendo uma analogia para o que a gente vai vivenciar aqui, logicamente, tratamentos que o clínico geral vai conseguir corrigir, aqueles mais simples, com qualidade, vão ser para você, vão fazer analogia da fotografia do celular. Agora, aqueles mais complexos vão estar ainda para o ortodontista. Da mesma forma que num concurso de fotografia profissional, vai estar com os fotógrafos profissionais, né? Hoje você tem, por exemplo, o Waze, o Google Maps, que te leva para qualquer lugar. Você sai do ponto 1 e chega ao ponto 2 através dos recursos, né? De mapeamento, de satélite e tudo mais. Hoje você consegue ir do ponto 1 ao ponto 2
com segurança. Bom, do ponto 1 ao ponto 2, a vida toda, a correção desse problema de apinhamento esteve o quê? Sob a mão do ortodontista, com seus aparelhos fixos. Existem, claro, outras modalidades de tratamento, você pode tentar corrigir isso até com o aparelho removível, mas só para a gente exemplificar aqui, eu chego do ponto 1 ao ponto 2 por intermédio de um profissional que faz essa correção, né? E que continua fazendo. E se a gente for observar de uma maneira bastante racional, se um ortodontista viesse a público para dizer que hoje você, colega clínico geral ou não especialista em ortodontia, conseguiria trabalhar com segurança se nesse tipo de caso, há anos atrás, certamente alguém ia colocar uma bala na minha testa ou ia já querer me ver ardendo no inferno, né? Porque isso seria descabido. Porém, com os recursos de inteligência artificial, com os scanners, os softwares dedicados a planejamento, surge o quê? A figura do clínico geral. Da mesma forma que hoje você faz com muita qualidade aquela fotografia, você tendo conhecimento, pode fazer também com bastante qualidade a correção de alguns desvios. Então, o que vem acontecendo é que, de repente, todo mundo começou a querer surfar na onda dos alinhadores, né? Só que a gente tem que observar isso com bastante o quê? Responsabilidade. Existem ondas grandes e existem ondas pequenas para você surfar. Então a gente pode dizer que responsabilidade é a gente saber que as ondas maiores, as mais difíceis, as que vão exigir recursos, conhecimentos mais avançados a respeito daquele problema de maloclusão, ainda vai estar nas mãos, vão estar nas mãos dos ortodontistas. Mas e os problemas menores? Existe um oceano de casos que podem ser tratados pelos ortodontistas e hoje, graças a esses recursos tecnológicos, também a figura do clínico geral. Então vamos tentar entender um pouquinho qual é a proposta e o que são os alinhadores. Muito diferente do que tantas pessoas imaginam, os alinhadores, eles não são um produto. Os alinhadores, eles são uma técnica, que como toda técnica, exige uma inteligência por trás. Quer dizer, a gente só vai conseguir fazer um bom trabalho se a gente estiver à frente de qualquer recurso tecnológico que esteja nos ajudando. A figura humana, a inteligência humana, será sempre protagonista de qualquer tipo de tratamento. Isso eu vou querer mostrar para vocês e eu acho que vocês vão conseguir entender de uma maneira bastante clara. Para quem está começando, para quem ainda não conhece nada sobre os alinhadores, basicamente o sistema de alinhadores ele funciona através de placas que são programadas para movimentar os dentes de uma maneira progressiva. A primeira placa, ela vai jogar aquele incisivo lateral, por exemplo, 0,2 milímetros à frente. A segunda já vai jogar esse incisivo mais 0,2. E lógico que vários outros dentes, vários movimentos podem ser feitos numa mesma placa. Logicamente que se obedecendo a um critério, né, de estagiamento, de prioridades de movimentos. Então, basicamente, os alinhadores trabalham a partir de uma maloclusão, de um ensaio dentro de um software de planejamento da correção dessa maloclusão e do fatiamento desse caso em várias etapas, onde cada etapa representaria um alinhador. Né? Então, o que é muito importante a gente conhecer sobre essa técnica de alinhadores? Bom, primeiro a gente saber que a gente acaba, o nosso ponto de partida para se construir alinhadores
é sempre um escaneamento, uma imagem digital das suas arcadas, que é fruto do processo de escaneamento dos arcos, aquilo que substitui as antigas moldagens. Claro que a gente ainda molda hoje, mas obviamente que o escaneamento ele tem uma precisão infinitamente maior, uma acurácia muito maior para refletir, né, toda a arquitetura, todos os relevos daquela oclusão, seja da boa ou da mala oclusão. Então, quando vocês recebem um escaneamento vindo do centro de radiologia, ou que você faça no seu próprio consultório, o que está acontecendo, o que você está vendo naquele escaneamento é, de fato, a oclusão do paciente, os arcos dentários. Isso é real, é a oclusão. Tá? Para quem não tem nenhum tipo de recurso para observar um software, para observar o escaneamento, aqui está o QR Code do Exocad WebView, esse é para vocês baixarem no próprio celular. Então, a partir do seu smartphone, você pode carregar os arcos escaneados. Então, se o centro de radiologia enviou para o seu e-mail, você pegou aquele escaneamento, jogou para a sua pasta de arquivos do celular. Se você tiver esse aplicativo instalado, é só clicar nele, procurar na pasta, você vai abrir, vai manipular ele em várias posições. Isso no e-book eu mostro aí para vocês, tá? É uma forma de vocês poderem visualizar, até saber que tipo de planejamento você vai fazer. Você pode enviar esse arquivo para um outro colega, para ele opinar sobre o caso. Então, os recursos de interatividade são muito grandes. Bom, se lá em cima você está vendo o escaneamento, o que será que você está vendo aqui embaixo, né? Aqui você vai estar vendo o quê? Você vai estar nessa imagem, onde você tem os dentes e você tem todo esse desenho das gengivas. O que você está vendo não é a arcada dos pacientes. Isso que você está vendo, que os softwares, que os clean checks das empresas, eles mostram para você, na verdade, não são os dentes. O que você vê em branco, que é uma alusão aos dentes, na verdade, é o seu alinhador. E o que você está vendo em rosa, representado pelas gengivas, seria o seu não alinhador. É o que não é o alinhador. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque quando a empresa enviar para você os dentes saindo da posição de maloclusão para a posição de correção, aquela representação gráfica que você está vendo no seu computador não é exatamente como os dentes eles vão estar no final do tratamento. Aquilo são as placas sendo mostradas para vocês e que nem sempre, e na maioria das vezes vocês vão ver que não acontece assim, né? Nem sempre ela é um reflexo absoluto de como o caso termina, certo? Então, qualquer empresa de alinhadores, ela vai estar mostrando para vocês aqui que seria a correção, né? O movimento de correção dos dentes, onde essa imagem representa, na realidade, os alinhadores. Tá? Muito bem. Como é que os alinhadores eles funcionam dentro de como que isso aí trabalha? Todo alinhador trabalha dentro de uma incompatibilidade intencional e programada, né, para aquele problema de maloclusão. Essa imagem aqui representa para vocês um, como se fosse, isso aí na realidade é uma forma, né, de sapatos que é, por exemplo, para lacear um pouquinho esse calçado. Então, o alinhador ele entra como um sapato apertado, onde quem vai ceder na realidade são os dentes, felizmente, né? Diferente do que nessa imagem, que quem tem que ceder é o sapato, mas
Fazendo assim uma analogia, os alinhadores ele entram com uma pressão, porque o alinhador, por ser uma placa ativa, ela guarda um registro de posicionamento de dentes diferente do que ela vai encontrar no arco do paciente. Então, logicamente, é a partir desse raciocínio que ela acaba o quê? Funcionando, certo? E essa incompatibilidade, ela é determinada por áreas de pressão e áreas de alívio. Então, em vermelho aqui, a gente tem áreas de pressão sobre os dentes. E em azul, a gente tem áreas de alívio, ou seja, se por um lado o alinhador empurra, ele pressiona o dente, por outro lado, ele tem que guardar um espaço para que o dente possa o quê? Se movimentar. Então, é dentro desse circuito de áreas de pressão e alívio que eles vão estar funcionando. A gente tem que, no nosso trabalho com alinhadores, a gente tem que estar assim, bastante atento às áreas que nós chamamos de áreas de sombra. Por exemplo, aqui seria uma área de sombra. A gente tem uma, vamos dizer, uma folga entre o alinhador e o dente. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente estiver trabalhando com os alinhadores para que a gente ou faça inexistir ou diminua ao máximo essas áreas de sombra. Dentro dos princípios básicos, a gente vai estar mostrando isso no nosso livro também. Dentro dos princípios básicos dos alinhadores, a gente pode dizer que os alinhadores, eles normalmente eles empurram os dentes, tá? Já os aparelhos fixos, eles tracionam os dentes. Então, os alinhadores eles são melhores para empurrar do que para tracionar. Seguindo dentro da previsibilidade de movimento, quer dizer, aquilo que a gente vai conseguir de uma maneira mais fácil com os alinhadores, e a gente vai destrinchar isso também, a gente pode dizer que os movimentos de expansão, movimentos de vestibularização, distalização, intrusão e abertura de espaços são os movimentos mais previsíveis. E dentro dos menos previsíveis estão os movimentos de contração, lingualização, mesialização, extrusão como sendo um dos menos previsíveis, dos movimentos mais desafiadores no tratamento com alinhadores. Também estão os movimentos rotacionais, sobretudo de dentes arredondados. A rotação ela é mais fácil em dentes de formato retangular, como por exemplo os incisivos, mas mais difíceis para dentes como pré-molares e caninos, onde o canino inferior é um dos dentes mais desafiadores para a gente rotacionar. Também não é fácil fazer o fechamento de espaços com alinhadores. Tá? É uma técnica, a técnica com alinhadores também possui algumas desvantagens. Dentre elas, pessoal, uma das maiores desvantagens é a intermitência de forças. O que significa isso? Significa que, por exemplo, num aparelho fixo, as forças estão lá constantemente atuando, porque o paciente não tem como tirar os brackets e usar. Porém, em qualquer dispositivo removível, o paciente ele retira o dispositivo para se alimentar. Então ele vinha tendo forças atuando sobre os dentes, mas na hora que ele remove esse aparelho, as forças elas caem a zero. Então ele sai de um patamar de força para um patamar de força zero no momento em que ele remove. A outra grande desvantagem é nós dependermos da colaboração do paciente. E vocês vão ver que esse é um capítulo muito sério. Vocês vão perceber que os alinhadores realmente funcionam. Mas eles funcionam sim, se o paciente for, de fato, muito colaborador. Tá? Então, segue aí uma questão. Hoje, por que tem tanta gente querendo surfar nessa onda? Por que trabalhar com os alinhadores?
A resposta para isso é muito simples, é porque realmente os pacientes querem o tratamento com alinhadores, né? E eles já fizeram a sua escolha. Na realidade, sobretudo para nós que somos ortodontistas, o paciente ele chega, pessoal, já tão instruído pelas redes sociais que ele já chega com a escolha dele pronta. Então ele entra como se o seu consultório fosse uma loja de sapatos, em que ele escolheu esse sapatinho vermelho, de salto alto, bico fino, é o que ele quer. Lamentavelmente, e isso já é um, talvez uma qualidade dos profissionais responsáveis, né, em dizer que, às vezes, esse não vai ser o melhor dispositivo. Tá? Talvez esse não seja o melhor remédio para o paciente. E isso seria como se ele tivesse querendo o sapatinho vermelho e a gente oferece uma bota para ele. Não é o que ele quer. Ele realmente fica triste, né? Mas tem como se amenizar tudo isso. O importante é a gente saber que não é tudo que a gente conseguiria resolver, via de regra, até formulando melhor esse meu discurso, via de regra, o que se passa é que se resolve tudo com alinhadores. A gente pode até dizer que dá para se corrigir praticamente todas, se não praticamente todas as maloclusões. O que a gente precisa só pensar até que ponto isso é viável, até que ponto isso é operacionalmente viável, tanto para o profissional como para o paciente. Então, por exemplo, chega um paciente, esse paciente veio até mim, ele gostaria de usar alinhador, para ele, ele entende que esse movimento, tratamento desse incisivo, é um tratamento de um movimento, vamos dizer, individual, e que eu poderia fazer com alinhadores que eu gostaria também. Só que, se a gente for observar o caso, jogar ele dentro de um software, a gente vai perceber que ele precisaria de 3 milímetros de extrusão desse dente. Então, o dente 11, ele requer 3 milímetros. E há pouco eu disse para vocês que o movimento extrusivo com alinhadores é um dos movimentos o quê? Mais desafiadores. São os movimentos em que a gente tem menor previsibilidade. Para vocês terem ideia, quando a gente faz a simulação desse movimento no software, é isso que eu estou querendo atingir. Eu estou querendo fazer um movimento extrusivo. Vocês vão ver que no software esse dente até ultrapassa a linha, o 11 ultrapassa a linha incisal do 21. Isso propositalmente porque no trabalho com alinhadores a gente também prevê uma sobrecorreção, né? Uma overcorrection, justamente para que a gente, como tem o risco deles chegarem no último alinhador aquém daquilo que você quer, você vai além para tentar chegar onde você desejava. Se a gente for observar, jogar dentro de um software de planejamento, a gente vai ver que para cada alinhador, eu teria 0,1 milímetros de movimento extrusivo. Ou seja, para que eu alcance 3 milímetros de extrusão, onde cada alinhador me oferece, me entrega 0,1 milímetros, essa movimentação que eu estou falando é 1/10 do milímetro para cada alinhador, e ela tem que ser bem baixa mesmo, porque, do contrário, nós não nós teríamos ainda menos previsibilidade no movimento. Se eu preciso de 3 milímetros e cada alinhador me entrega 0,1, a nossa conclusão é que eu precisaria de 30 alinhadores. Então, nosso raciocínio é esse. O dente requer 3 milímetros, cada alinhador me entrega 0,1, ele já é um movimento de baixa previsibilidade, o tratamento iria requerer, só para esse movimento, 30 placas, 30 alinhadores, né? Então, esse é o tipo do caso que eu considero menos indicado para alinhadores, muito embora seja possível,
É onde uma das alternativas seria a ortodontia convencional ou a possibilidade de um tratamento híbrido. O que seria o tratamento híbrido? O tratamento híbrido é o tratamento onde a gente faz uma parte do trabalho com ortodontia fixa e a outra parte com os alinhadores. Então, eu muitas vezes solicito ao paciente, eu pergunto se ele aceitaria um movimento que eu poderia fazer, de repente, com o aparelho fixo, um movimento um pouquinho mais previsível, na verdade, com o aparelho fixo bastante previsível esse movimento, onde eu iria gerar recursos, né, de mobilização de setores adjacentes. Isso já, logicamente, né, está na, dentro do espectro do especialista, né? E a gente, através de técnicas com fios térmicos, com técnica de arcos duplos, a gente minimizaria efeitos adversos, focaria o movimento para o dente, que seria o dente mais acionado, e eu poderia, de repente, aqui oferecer para o paciente de tirar o aparelho fixo e colocar alinhadores, mas talvez não nessa situação, que o dente ainda está tão em infraoclusão, né? Então, a partir daí, eu atingiria, né, um patamar de conquista para que esse fluxo de trabalho do paciente fosse o mais breve, mais prazeroso possível também. Então, a gente, sabendo que existe o alinhador e sabendo que existem outros recursos, fica aqui uma reflexão que talvez seja uma das mais importantes desse nosso encontro aqui, que é o quê? Nesse contexto de tratamento com alinhadores, eu acho que sabedoria é a gente ter em mente qual batalha a gente vai enfrentar e com quais armas, né? Então, eu não achei a arma alinhador muito adequada para aquele caso. Eu achei que eu precisaria de um outro super-herói aí. Eu precisaria de um outro recurso. Então, você ter a, assim, a lucidez de entender que essas escolhas elas têm que ser muito bem assim direcionadas, eu acho que é muito importante, tá? É onde a nossa inteligência está à frente de qualquer coisa. Vamos falar quais seriam as principais vantagens em a gente oferecer alinhadores. Bom, a primeira é que vocês vão estar atendendo a uma alternativa de tratamento que o paciente tem buscado muito. Eles ficam muito felizes pelo fato de não ter que fazer aquela moldagem. Tá? A moldagem é um procedimento clínico desconfortável. Quando eu fiz o meu estudo sobre, esse é um trabalho que eu fiz, um dos primeiros trabalhos, na realidade, sobre estudo comparativo entre esses modelos digitais que vocês estão assistindo aqui, 3D, e modelos de gesso. Isso foi um trabalho que eu iniciei no ano de 2000, concluí a defesa da minha dissertação em 2003. A gente nem tinha modelos escaneados aqui no Brasil, né? Eu tive que pedir autorização para o pessoal lá dos Estados Unidos para fazer, mas eu fiz uma análise comparativa, aqui tem as referências do trabalho, quando quiserem consultarem, para mim, uma grande satisfação, né? Era justamente para entender se esses modelos digitais eles eram confiáveis, né? E o trabalho ele conclui que sim, mais confiáveis para algumas medidas naquela ocasião, hoje muito mais confiáveis do que era no passado. Então, esses recursos, os alinhadores, né, a partir desses modelos escaneados, né, formados, idealizados a partir desse escaneamento, geram um conforto maior na utilização do aparelho, muito mais confortável que os aparelhos fixos. Eles têm um baixíssimo comprometimento estético ou na fonação. Eles nos permitem movimentos individualizados. Hoje, por exemplo, se eu monto um aparelho fixo para fazer a extrusão daquele incisivo, por exemplo, eu tenho que montar o sistema em vários dentes. Então, se eu erro o posicionamento de algum bract, eu vou estar mudando o posicionamento daquele dente. Quando eu estou trabalhando com alinhador,
os dentes adjacentes àquele que está sendo acionado, ele está movimentando. Então, o fato de você poder individualizar os movimentos é uma qualidade muito grande, né, no trabalho com os alinhadores. Outra grande vantagem, existem restrições alimentares. Você não tem um sistema colado que também te dificulta, que retém mais placa, que dificulta a higienização. São movimentos bastante específicos, todos muito bem parametrizados, onde você tem um baixíssimo índice de dor. Claro, existe um desconforto quando a gente troca as placas, mas é absolutamente tolerado pelos pacientes. Existe uma velocidade de operação interessante e a grande vantagem de ir no trabalho com alinhadores, coisa que a gente não consegue fazer na ortodontia convencional, é que a gente consegue visualizar como o caso iria, você vislumbra como o caso iria finalizar, né? Então isso é também um atributo bastante interessante. Você sai dessa situação que você mostra para o paciente, você tem essa situação intermediária e você tem essa situação final. Então você consegue assistir, né, a movimentação do caso, e isso é bastante interessante, né? Vamos falar quais correções a gente conseguiria fazer com os alinhadores dentro dos movimentos de baixa complexidade que estão aqui ao alcance do colega? Seriam os tratamentos, por exemplo, de fechamento de diastemas. Claro que existem tamanhos, né? Gravidades, severidade para esses espaços de diastemas, que eu vou classificar isso para vocês, vocês vão encontrar no nosso e-book. Apinhamentos e recidivas. Quantos pacientes não fizeram já tratamento ortodontia, que vem inclusive tratamento ortodôntico, que chegam ao seu consultório falando, doutor, eu tô aqui porque meus dentes voltaram um pouco, pô, terminou tão bonitinho, estava tudo alinhado, bacana, e agora, olha só, esse incisivo está um pouquinho para trás. São casos que hoje são considerados casos de baixa complexidade e que as empresas abriram modalidades de trabalho, como eu disse para vocês, no começo da apresentação, direcionadas para esses casos. Então, que você pode tratar, graças aos recursos, graças ao avanço tecnológico. Casos de alinhamento e nivelamento, né? Vocês vão entender direito a diferença dos dois. Casos de baixa complexidade que o colega também vai poder tratar. Alguns trabalhos de rotação, alguns movimentos rotacionais que você consegue fazer dentro desse trabalho com alinhadores. Uns movimentos, quantos casos você não quer tratar, você quer colocar uma prótese e que você perdeu aquele espaço, que você remete ao ortodontista para que ele possa fazer uma melhora desse espaço, otimize aquele, aquela, aquela área para que você venha trabalhar com um implante ou com uma prótese convencional, que de repente você pode fazer no seu consultório, não é? Como isso funciona na prática? Tentar entender, eu aqui coloco um exemplo propositalmente de um caso que é um caso simples, mas que também requereu um pouquinho da nossa expertise, requereu o nosso raciocínio, e não simplesmente um caso que você remete para uma empresa e pedem para ele fechar esse diastema. Essa é a queixa principal dessa paciente. Ela chegou até mim, a queixa dela era o diastema medial, não é? E como é que a gente vai tratar? Bom, ela só me fez um pedido. Doutor, pelo amor de Deus, eu não quero aparelho fixo. Ótimo. Vamos então tentar atender esse seu desejo e vamos tratar com alinhadores. Foi solicitado a ela a documentação digital e aí vamos observar o caso. Então, a gente observando o caso com cuidado, a gente vê que não existe aqui, é um desvio pequeno, mas não existe um ajuste entre as linhas medianas. Aqui nós estamos na mesial do dente 11. E aqui eu estou na mesial do elemento 41. Essas linhas, elas deveriam, em condições normais, se coincidir. Então, talvez não seja uma boa ideia solicitar à empresa que simplesmente feche esse diastema
por mesialização do 11 e do 21, porque é o que a empresa vai lhe oferecer. Porém, se você estiver à frente e observando outros problemas, talvez seja a melhor ideia a gente segurar o 11 e só mesializar o 21? Pode ser. Vamos observar também qual é a situação desse incisivo lateral do 12. Ele é anatomicamente maior do que o 22. Então, eu observei isso. A sua, vamos dizer, o paciente, ele espera de você essa observação mais holística do problema dele. Ele não iria perceber se eu, de repente, só fizesse a mesialização do 11 e do 21 simultaneamente. Mas eu acho que eu poderia oferecer alguma coisa a mais. Quando eu vou fazer a medição do dente 12, mesiodistal do 12 e do 22, a gente percebe que realmente o 22 ele é menor. Ele é menor essa quantidade, que eu ainda não sei qual é. Mas se eu pudesse jogar essa diferença para fechar o diastema e aumentar o dente 22, poxa, isso seria interessante, não é? E foi mais ou menos dentro disso que a gente começou a trabalhar. Então, eu aproveitei o domínio que eu tenho e que vocês também terão, né, a partir do momento que estudarem esse material que vocês adquirirem, de fazer por esse software, aqui eu estou no software da Trishape, eu vou estar fazendo uma medição desses dentes. E eu medi não só o 12 e o 22, como também o diastema. E pude ver que ele mede aqui, ó, 1,04 milímetros. É por 1,04 milímetros que essa paciente me procurou, pessoal. E eu vou fazer o possível para atendê-la da melhor maneira possível. Se eu for observar aqui a diferença entre os dois incisivos, eu tenho 1,28. Então, eu posso pegar aquele 1,04 de diastema e descontar desse 1,28. E foi justamente o que a gente acabou planejando. O planejamento dessa paciente foi manter o dente 11 ancorado, ou seja, eu não vou movimentar, eu vou mesializar o elemento 21 e espero gerar um diastema, que poderia ser na mesial ou distal do paciente. Eu inicialmente mostrei que esse diastema iria ser gerado na distal, mas a paciente iria consumir mais alinhadores se eu tivesse que mesializar esse dente 22. Como eu trabalho com alinhadores em office e eu faço os meus alinhadores, nesse caso, eu, na verdade, teria que fazer um movimento adicional. Desse dente consumiria mais alinhadores, a paciente decidiu que mesializando o dente 21, eu geraria um diastema no 22 e ela aumentaria a face mesial desse dente. Então, esse dente seria depois trabalhado como estética. Tempos atrás, esse tratamento, e eu fiz algumas centenas deles, né? Eu trabalharia dessa forma. Eu consegui até uma fotografia dentro dos meus casos, que era um reflexo de tratamento muito semelhante, em que, nesse caso, veja que o paciente tem um ajuste de linha média perfeito, e não seria uma boa ideia eu mesializar o 11. Então, eu mesializei apenas o elemento 21. Para isso, eu fiz recursos de mobilização, de ancoragem desses dentes, ainda com aqueles aparelhos convencionais, já fazem quase 18 anos, 18, 20 anos que eu não trabalho com convencional, só com os aparelhos autoligados, onde eu fiz, aqui é um recurso de mesialização, esse é um elástico utilizado para mesializar apenas o elemento 21, certo? No software de planejamento, do caso dos alinhadores, aqui vocês vão estar vendo realmente o que foi planejado. Então, eu mostro isso para a paciente. Antes dela iniciar o tratamento, eu vou mostrar aquilo que foi planejado. Então, nós vamos estar acionando o dente 21 para que ele seja mesializado
Então, o 21 vai mesializar e eu vou abrir um espaço entre o 21 e o 22, que será depois o quê? Trabalhado com estética. Então, eu consigo mostrar para o paciente, ele consegue ver o casinho dele fechando, ele fica feliz de encontrar aquilo que ele veio, que ele procurou, e é a partir daí que a gente vai para o tratamento. Então, o que vocês estão vendo aqui, os attachments, deixa eu voltar aqui o slide para mostrar. Isso que vocês estão vendo aqui são os attachments. Os attachments, a gente vai conversar bastante sobre ele, material no e-book, inclusive. Eles são levantamentos em resina que servem para o alinhador se apoiar para fazer os movimentos. A depender dos movimentos que eu faço, eu preciso desses levantamentos de resina adesivados, colados nos dentes. Aqui a gente está vendo um attachment, que eu também, vocês estão vendo um outro attachment, num dente que eu fiz poucos movimentos, eu, na verdade, não fiz nenhum movimento mesiodistal, mas eu aproveitei que estava fazendo trabalho com alinhadores e eu vi uma pequena rotação nesse dente que eu também quis corrigir. Aproveitei os alinhadores que a paciente estava adquirindo, já estava, né, investindo para fazer essa movimentação. Aqui vocês já têm os alinhadores em operação, a gente já consegue notar o diastema medial fechando, já começando a aparecer um diastema entre o 21 e o 22, e aqui o momento em que eu já tinha o espaço que a gente precisava. O diastema medial foi plenamente fechado, de lá em diante, a paciente fez uma remoção dos attachments, ela fez um clareamento e aumentou os dentes com resina e já com a estética do jeito que ela almejava. Muito bem, o que resultou desse tratamento? Primeiro ponto, você diagnosticou e planejou o caso. Esse caso, você poderia simplesmente remeter à empresa e pedir para fazer o fechamento, mas você intercedeu. E é aqui, colega, que eu quero te convidar a raciocinar sobre o caso, a exercitar onde, de repente, esse caso ele pode ficar melhor. Esse caso certamente ficou melhor a partir do momento que eu fiz apenas a mesialização de um dos incisivos e não dos dois. Não é verdade? Então, isso foi muito importante. Foi importante porque você também conseguiu planejar, diagnosticar o caso e você assumiu o tratamento sem que você tivesse que remeter esse paciente para um outro colega. Quer dizer, esse paciente ele se manteve no seu consultório. Você evitou o fator dispersão. Existe um risco muito grande da gente, claro, indicar é muito saudável, eu indico muito, não é? Mas quando você remete um paciente a um outro colega, você corre o risco dele gostar mais do consultório do colega do que do seu. Então, em defesa ao nosso negócio, é muito bom se a gente puder atender o paciente para os procedimentos que ele procura. Não é? Você obteve lucratividade no tratamento com alinhadores, afinal de contas, você vendeu um trabalho de alinhadores, você também angariou recursos, né, com as mensalidades que ele paga pelo trabalho com alinhadores, isso também fica a seu critério, você pode vender um pacote fechado, como você pode vender um pacote que você tem receitas mensais advindas desse tratamento. Você abriu espaço para que, por exemplo, no caso dessa minha paciente, depois do tratamento, ela fez uma limpeza e ela fez um clareamento e estética. Então, foram alguns produtos que foram, né, que estiveram aliados a um tratamento de fechamento de astema de 1,04 milímetros. E você também melhorou seu portfólio, você gerou satisfação no paciente, e esse paciente que tem conhecimento, que você também trabalha com isso, ele gera a você novas indicações. Poxa, eu gostei tanto desse tratamento, eu vou indicar para o meu filho, eu vou indicar para a minha amiga, eu vou indicar para o meu marido, e assim ela vai indicando, e dessa forma você vai o quê? Você vai aumentando, né, o seu espectro de ação e fortalecendo toda a sua clientela. O mais importante para a gente finalizar é a gente entender que nós temos hoje todos esses algoritmos aqui nos ajudando a realizar essas tarefas, mas que o nosso conhecimento estará sempre à frente. Nós nunca podemos deixar ele de lado. Então, o alinhador é um produto que empresas realizam para você, mas a inteligência, o raciocínio
A maneira com que você vai desdobrar isso depende de você. Então, eu quero te convidar a ter essa, na verdade, essa leitura para que seus casos sejam cada vez melhores. E a gente atingir, como a gente começou a nossa aula, esse sorriso. E o dinheiro que a gente precisa, mas que ele, como eu disse que eu falaria do dinheiro mais à frente, ele deve estar como consequência de um trabalho. Jamais assumir um trabalho de alinhadores ou qualquer outro trabalho que o colega faça sem que ele tenha domínio, né? Sem que ele tenha conhecimento. E aí eu finalizo mostrando, principalmente para quem, pessoal da minha geração, que aqui uma passagem de uma letra de uma música do Frejá, que diz o seguinte: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele, ao menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Então, na realidade, pessoal, é que o dinheiro não esteja à frente, que ele não venha a ditar aquilo que a gente tem que fazer, que ele seja a consequência de um bom trabalho, mas não a razão de você estar assumindo aquele trabalho, né? Então, quem é o dono disso? Não, sou eu. Eu estou à frente disso. E o dinheiro vai ser a consequência dessa minha escolha. Muito bem. Seria dentro desse nosso momento aqui juntos, é o que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante os conhecimentos aqui dessa aula, mas principalmente da leitura que vocês vão fazer nesse e-book que vocês adquiriram. Eu estou à disposição para dúvidas, vocês têm todos os meus contatos, espero que tudo isso seja muito proveitoso. É isso aí, pessoal. Até lá. Horses from me.